Oi, gente, nós estamos aqui para mais um podcast e hoje nós estamos com a Macaé, a nossa convidada de hoje. Nos siga, inscreva no nosso canal, tá? Edirlena Podcast. Estamos no Instagram, Edirlena Carmo, tá? Conto com todos vocês. Hoje a celebridade mineira é Macaé. Macaé, como você está? Olá, tudo bem? Tudo bem, Macaé. Prazer estar aqui conversando com você no seu podcast. Mandar um alô aí para todos que estão nos acompanhando. Tudo bem, Macaé. Macaé, a pergunta que não quer calar. Qual a origem do seu nome? Ixi, essa pergunta é boa. Primeiro porque tem muita história, minha gente. Macaé é uma palavra indígena. Significa céu sem nuvens. Macaé também é uma junção de sílabas do nome da minha mãe e do meu pai. Porque minha mãe era Maria Antônia, meu pai era Catarino e é de Evaristo, Macaé Evaristo. Conta pra gente, Macaé. Quem é Macaé? O que faz Macaé? Onde vive Macaé? Conta pra gente. Olha, eu moro em Belo Horizonte, né? Sou nascida em São Gonçalo do Pará, que é centro-oeste mineiro, mas moro já a maior parte da minha vida em Belo Horizonte. Eu sou professora, sou assistente social, tenho mestrado em educação e atualmente sou doutoranda em educação. Eu falo que na área de educação eu fiz a linha de produção completa de estagiária, professora de criança pequena, professora de jovens e adultos, alfabetizei muitas pessoas. Ainda trabalho com formação de professores e também atuei na gestão da política educacional. Eu fui secretária de educação no município de Belo Horizonte, eu fui secretária de educação do estado de Minas Gerais e fui secretária nacional de diversidade e inclusão do Ministério da Educação. Ah, sim. Eu vi alguns dos seus projetos, Macaé, e você tem projetos voltados, né, para a comunidade indígena, negra. Você pode contar pra gente um pouquinho? Posso. Bom, eu também sou uma pessoa que sempre militei, né? Militei em defesa da escola pública e militei para a emancipação da população negra, das mulheres. A gente sabe que o Brasil ele se estruturou a nossa sociedade, né? A partir do racismo, o que coloca a população negra em situação de desigualdade de acesso em várias áreas. E a educação, como é o meu campo, foi onde eu me dediquei mais a tentar produzir, a trabalhar para fazer políticas públicas de redução dessas desigualdades, né? Então, implementação de política para a inclusão de história e cultura africana e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. Quando eu fui secretária de Educação em Belo Horizonte, a gente construiu um kit de literatura afro-brasileira para fazer chegar a todas as crianças da rede pública literatura de boa qualidade e que apresente pessoas negras, né, em diferentes lugares, em diferentes espaços. Porque até aí, o que a gente tinha é a presença de pessoas negras nos livros didáticos e também em alguns livros literários, né, de uma maneira muito... como é que eu vou me expressar? De uma maneira negativa. Na verdade é isso. Sim. Né? E além do mais, ou então uma total ausência. Quando você perguntava uma criança da escola pública, mas também das escolas privadas, né? Sim. Quais livros você já leu que tinha personagens negros? Eu já fiz essa pergunta para inúmeros estudantes que estavam concluindo o ensino médio. E eles não conheciam, né? Não conheciam. Só conseguiam citar Negrinho do Pastoreio. Quando com Saci Pererê, eram essas respostas que a gente tinha. Né? E até, né, infiltrado mesmo, desde a infância, a questão de que a princesa é loira, né? Nunca a gente via uma princesa moreninha com cabelo mais crespo, né? E hoje essa cultura está mudando, né? Eu acho que cabe realmente a nós, né, negros mesmo, vestir mesmo essa camisa, fazer que isso possa mudar, né? Desde a infância mesmo, né? Mas na verdade a gente tem que ter políticas para que isso aconteça, porque a gente tem que entender que o racismo não é uma questão das pessoas negras, o racismo é uma questão de toda a sociedade. Sim. E ele foi construído, as pessoas não nascem racistas,
Tem toda uma construção, não é? Vamos imaginar, nós tivemos no Brasil mais de 300 anos de escravização negra, né? De escravidão negra. Bom, depois das lutas abolicionistas, né? E homologada o fim da escravidão, o Estado brasileiro não fez nenhuma política pública. A população negra não teve acesso. Primeiro, não tinha direito ao voto, né? Não podia votar. Mas não teve acesso à educação, não teve acesso a uma reforma agrária para que as pessoas pudessem ter direito à terra, né? Não teve nenhuma política de financiamento, de aporte, para que essas pessoas pudessem desenvolver seus negócios. Pelo contrário, nós vamos ver por parte do Estado brasileiro decretos, legislações que impediam a presença de crianças negras na escola, que impediam a população negra de comercializar. Então a gente tem, né, hoje a gente já tem inúmeros estudos que vão pesquisar que houve uma ação do Estado brasileiro para a exclusão dessa população. Porque a mentalidade era uma mentalidade de que 30 anos após a abolição não teria mais negros no Brasil. E naquele momento nem se falava nas populações indígenas, porque já se imaginava que tinha dizimado as populações indígenas no país. Pois é. E vendo, né, os seus projetos e algo a respeito da comunidade indígena, a gente tem essa ideia, né, de que o indígena só está lá na floresta, né, os povos indígenas, né, eles estão bem presentes dentro da cidade, né? Belo Horizonte tem um número, né, muito grande de indígenas, né? E precisa ter essas políticas, precisa de ter essa atenção voltada não só para eles, mas para outros, né, temas também, né? A gente tem hoje as populações indígenas têm feito uma luta muito importante. Primeiro, porque as populações indígenas, né, elas são responsáveis pela proteção da grande maioria dos biomas brasileiros, né? É feita a proteção por essas populações. No entanto, elas são muito vítimas, são perseguidas pelo Estado, né? Perseguidas do ponto de vista do reconhecimento das suas terras, né? A gente tem, no momento, né, a população indígena está sendo atacada porque querem rever a questão do marco temporal, ou querem instituir um marco temporal para dizer que não é possível rediscutir, né, a questão das terras indígenas. Olha, mas nós temos muitas populações indígenas que ainda não têm o seu território demarcado. Então são várias lutas. É a luta pela terra, é a luta pela preservação das matas, das florestas, é a luta pela autodeterminação, porque qualquer política para a população indígena precisa passar por uma consulta a essas populações. É a luta pela educação. Eu atuo há muitos anos, há mais de 20 anos, em programas para a implementação de escolas indígenas, formação de professores indígenas. Quando eu estava no Ministério da Educação, nós conseguimos construir mais de 20 licenciaturas interculturais indígenas no Brasil, porque são muitos povos, ainda são muitas línguas faladas, e essas línguas precisam, né, ter os seus registros feitos. Essas populações têm direito a ter a sua escola na língua materna. E a gente tem as populações indígenas que hoje estão dentro dos grandes centros urbanos, né? Assim como a gente tem comunidades quilombolas. E às vezes as pessoas falam, mas comunidade quilombola urbana, eu falo, bom, não é comunidade quilombola urbana, né? É a urbanização que alcançou as terras dessa população. Pode ficar à vontade. E outra coisa, Macaé, quando a gente fala, você fala escolas, né, voltadas para a comunidade indígena, nem sei se estou falando certo, se é comunidade indígena, não, como seria? São povos indígenas. Povos indígenas, tá aí mais uma que a gente aprende, está aprendendo agora, né? Os povos indígenas. As escolas, é a escola regular que a gente conhece, como que é? É uma escola diferenciada, até para a gente explicar aqui para a nossa comunidade. A legislação fala que os povos indígenas têm direito a uma educação, né, escolar indígena específica e diferenciada, né? Específica porque cada povo tem uma educação específica. Por exemplo,
Quando eu estou falando, a escola ticuna, ela não é a mesma escola pataxó. Porque isso também é uma questão que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. Fala indígena, elas acham que todo mundo, nós estamos falando tudo igual. Tudo não igual. é. Entendeu? Pataxó é pataxó, ticuna é ticuna, chacriabá é chacriabá. Cada povo é um povo, né? Então, a escola ela vai dialogar com a especificidade desse povo. E diferenciada. Diferenciada porque é uma escola, é uma escola, é uma escola. Tem 200 dias letivos, para dar um exemplo de uma coisa comum? Tem. Tem currículo? Tem currículo. Mas qual é o currículo? Né? Por exemplo, uma escola chacriabá provavelmente vai ter a história de luta dos povos chacriabá. Né? Vai ter elementos que são próprios da cultura chacriabá. Uma escola ticuna, eu trabalhei muito tempo com os ticuna lá no Alto Solimões, no Amazonas, né? Os ticuna, eles falam ticuna, eles falam castelhano e eles falam português. Ora, a escola ticuna, ela é oferecida na língua materna, ticuna, né? Mas as crianças, posteriormente, elas são alfabetizadas em português e outras em castelhano, porque tem ticuna do lado do Brasil, tem ticuna do lado da Colômbia. E muitas vezes eles se cruzam também. Porque a gente precisa entender que as fronteiras, né, dos países, muitas vezes essa fronteira, ela dividiu povos. Né? Eu estou lembrando aqui quando pensa aqui a escola de formação, né, dos aviadores que tem aqui, que tem aqui em Barbacena, sim, né? Nós temos a cidade já existia, né? Isso. E ela veio e dividiu a cidade, não é Isso, assim? Quando você olha assim no mapa, ela tem um pouco essa estrutura. Sim, ela Quer dizer, muitas vezes a fronteira grande, dos realmente. territórios nossos, né, são fronteiras construídas politicamente, não consideraram essas populações que ali estavam. Então, por exemplo, no caso do ticuna, eles são um povo só. Então, de um lado e do outro da fronteira. Né? Como é que se resolve isso? Os Yanomami, né? Da mesma forma. Né? Eles estão em lados diferentes da fronteira do país. Então, mas para eles são um povo. Eles não se veem divididos. Entendi. Gente, a gente se apega nos temas que ela vai falando e a gente quer saber de tudo, mas vamos saber mais um pouquinho sobre você ainda. Vou fazer algumas perguntinhas para você. Macaé, vamos saber de um desejo que você tem da sua vida de fazer uma conquista, de ter uma conquista. Um desejo hoje para você. Qual que seria o seu desejo? Tem milhares. A gente tem muitos desejos, né? Vou falar um bem pessoal, porque quem me acompanha nas redes sociais, vou aproveitar e fazer propaganda, né? Sim, me sigam no Instagram, me sigam no Facebook, @MacaéVariz. Atualmente eu estou sonhando, né? Com o meu jardim. Todo dia a gente cuida um pouquinho e faz um jardim. Um dia eu quero ter um jardim dos sonhos, mas ele precisa ser cultivado, né? Então eu estou nessa peleja. Entre muitas coisas que a gente faz, a gente cultiva um jardim dos sonhos. Tá bom. Um fracasso. Eu acho que nós fracassamos como sociedade. Quando a gente ainda vê intolerância religiosa, racismo, machismo. Eu, como educadora, né, que dediquei minha vida à educação, quando eu vejo muitas vezes o que a gente vive no Brasil hoje, eu acho que a gente fracassou. Um legado. Um legado? Tem vários, assim. Tem várias coisas que eu fiz que eu acho muito legal, né? Eu falei das licenciaturas interculturais indígenas, eu falei de construir, no caso de Belo Horizonte, as EMEIs, que são as creches e pré-escolas públicas, que Belo Horizonte não tinha nenhuma vaga de creche pública, e eu atuei fortemente, né? Trabalhei muito nessa agenda no programa Escola Integrada. E eu preciso dizer que muitas vezes o legado, ele não é individual, porque às vezes as pessoas acham assim, a gente fala de um legado como se fosse uma construção individual. Eu gosto muito de falar isso principalmente para os jovens, né? Eu falo, gente, não existe salvação individual, né? Existe coletiva. As construções e os legados, elas só são possíveis porque a gente constrói coletivamente. Então, eu acho que a gente precisa se articular, se organizar,
organizar em coletivo, seja no movimento social, nas agendas de trabalho, nas lutas que a gente faz, porque a força do coletivo é que é transformadora. Família para você. A família é tudo de bom, né, gente? Família é carinho, aconchego, é aquele lugar assim que a gente, nos momentos de mais alegria, também nos momentos de maior tristeza, a gente quer estar ali juntinho, acolhido, né? Mais alguma coisa que você queira nos falar, reportar? Macaé, o espaço está livre, tá? Para que você possa falar. Bom, eu quero mandar um recado, né, para as mulheres, em especial para as mulheres negras. Nós estamos num momento muito difícil do nosso país, da nossa sociedade, e a gente precisa fazer boas escolhas, né? E para mim hoje fazer boas escolhas é estar do lado da democracia, reafirmar a democracia, não aceitar ninguém que queira tentar contra o nosso direito. Em especial o direito do voto, né, gente? Vamos defender o nosso voto. Tudo bem? Macaé, eu agradeço, tá, pela sua disposição, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi prazeroso ter você aqui, tá? Um prazer conhecer você, sua equipe, tá? Estamos aí, tá? Até um próximo podcast.